Agora, eu queria dividir com vocês, aliás, algumas palavras. A primeira dela estará no livro de João, né? Livro de João, do capítulo 14. Todo mundo conhece já esse texto, já ouviu falar? Diz a palavra de Deus no verso 15. João 14, verso 15. A Bíblia diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, eu queria começar com esse texto, porque um dos problemas que nós estamos hoje, que nós estamos lidando, entendeu? É porque nós cremos nesta palavra. A minha esposa estava comentando comigo vindo para cá, e ela falou algo a respeito dessa promessa de Jesus para todos nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, o conflito que nós estamos lidando, então essa aqui não é a primeira igreja que está me convidando a falar sobre isso. Eu estive em Bitinga falando sobre isso. Como explicar, pastor? Me explica por que o Espírito Santo habita dentro de nós. É a promessa de Deus. Ele é o Consolador. E a pergunta é: por que os crentes se deprimem? É toda a pergunta que me fazem. Então aqui nós vemos um conflito. Por quê? Porque se o Espírito Santo habita em mim, ele faz morada em mim, e ele é um Consolador, não teria como justificar porque eu estou deprimido. Se eu tenho comigo e habitando em mim o Espírito Santo de Deus. Me explique isso. É a pergunta que todo mundo faz. Tá bom? Então aqui nós estamos diante de um texto onde Jesus diz o seguinte: que Ele não vai nos deixar órfãos. E o que significa órfão? O que significa órfão? É aquele que está só, aquele que não teve ou pai ou mãe, é aquele que está sozinho. Entenderam, queridos? Então, na verdade, aqui o Espírito Santo habita dentro de nós. Não haveria nada que pudesse assim dizer, né? O crente não poderia se deprimir e muito menos se suicidar, porque nós temos o Espírito Santo conosco. Então, queridos, vamos entender melhor isso. E eu vou pegar outros textos, não precisa ninguém procurar. Lá no Salmo 102, a Bíblia diz o seguinte: o salmista, ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Aí ele diz: eu sou como um pelicano no meio do deserto. Vocês sabem o que é um pelicano? O pelicano, ele não vive longe da água.
O pelicano ele só sobrevive se tiver água perto. Mas este salmista, ele comparou a realidade que ele estava vivendo. Até o gemido dele lhe causavam dor. Ele diz aqui que os dias deles iam sendo passados e ele estava sendo consumido pelo tempo. Aí ele traduz, em outras palavras, aquilo que ele está sentindo. Eu me sinto como um pelicano no deserto, sem água e sem saída. Sem água e sem saída. Aí ele diz: vigio, sou semelhante ao pelicano no deserto, e sou como o mocho, né, nos solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Este homem estava, na minha análise, não é o Davi que escreveu esse salmo, ele estava vivendo uma profunda depressão. Ou não? Ele estava deprimido. Agora, lá no Salmo 118, esse é do Davi. Esse é do Davi. Salmo 118 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é, a sua benignidade, Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Aí ele diz: invoquei, versículo 5, o Senhor na minha angústia, e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei, que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, aqueles que me ajudam, por isso verei cumprindo o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Vamos lá, queridos. Amém? Então, nós estamos aqui, queridos, falando sobre algo que chegou até a nossa porta. Por que chegou? Porque, na verdade, nós fazemos uma divisão entre corpo, alma e espírito. Nós fazemos uma divisão. Nós separamos o cérebro, nós separamos a mente e nós separamos o corpo, como que se fosse três instâncias, né, distintas, separadas. É aqui que entra essa questão: por que nós nos deprimimos? Por quê? Então, na verdade, essa divisão, para nós que somos profissionais do comportamento humano e lidamos com saúde mental, essa divisão ela é mais didática do que, vamos dizer, dogmática. Entendam bem o que eu vou dizer. Essa divisão que a gente costuma fazer é que faz com que a gente não entenda o que acontece com a gente. Na verdade, mente, cérebro e corpo é uma coisa só, porque um tem influência sobre o outro. A mente tem influência sobre o cérebro e o cérebro sobre a mente. E a mente tem influência no corpo. É difícil você, portanto, dizer o que é do corpo e o que é da mente. Não tem nenhum neurocientista que vai dizer aonde começa um e aonde termina o outro. Nós não iríamos lograr muito se nós ficássemos aqui debatendo sobre aonde começa e aonde termina. Entenderam, queridos? Então, essa compreensão sobre mente, corpo e cérebro, a gente começa de alguma maneira a entender por que muitas pessoas que professam o Senhor da Bíblia e creem no Espírito Santo se deprimem e vão fazer também terapia. Então, queridos, vamos lá. Uma outra coisa que a gente tem que começar a entender é o que seria a psicopatologia, o que seria a psicanálise e o que seria também a psicologia. São coisas diferentes, e a psiquiatria também. Mas nós
não vamos aqui também, nós ficaríamos a noite inteira para falar sobre isso. A psicopatologia, na verdade, ela é uma ciência nova, ela tem mais ou menos uns 100 anos aí. A psicopatologia, ela descreve os transtornos mentais, os transtornos que nós sofremos, né, mentalmente, entendeu? Então, mas ela é uma ciência descritiva. O que significa isso? Ela separou alguns transtornos, classificou, elencou os sintomas, entendeu? E deu um nome para aquilo, tá bom? Mas ela não resolveu a questão. Do ponto de vista de tratamento, ela não evoluiu, porque ela só ficou na descrição. Então a psicopatologia é uma ciência descritiva, que é útil e ela serve tanto aos psicólogos, psiquiatras e os neurologistas. Então, o bom psiquiatra, o bom psicólogo e o bom neurologista, ele tem que entender muito de psicopatologia. A psicopatologia, ela se preocupa em estudar os transtornos mentais, entendeu? Os transtornos mentais. Então nós temos uma porção de transtornos. Quando nós vamos dar o diagnóstico de um transtorno, nós temos um manual chamado de Manual de Doenças Mentais. Então, e esse manual de doenças mentais, ele se renova a cada ano. Passa-se às vezes 5 anos e depois se renova, e quem faz ele, quem organiza é a Sociedade de Psiquiatria dos Estados Unidos. E o mundo inteiro se fundamenta nesse DSM, o último agora é o DSM-5. Então, pasmem o que eu vou dizer agora, entendeu? No DSM de 1994, a homossexualidade, por exemplo, ela estava classificada como um transtorno. Depois, isso foi evoluindo, se eu não me engano, lá pelo ano de 2004, ela saiu do transtorno e ela veio ser um tipo de parafilia. O que é parafilia? A parafilia é um tipo de fetiche sexual. Tudo bem. Agora, nesse último DSM-5, não tem mais, a homossexualidade saiu do DSM. Não é mais vista nem como um transtorno e nem como uma fantasia sexual. Agora, veja bem, isso é o que diz o DSM-5, mas os psicólogos e psiquiatras, nem no momento em que está tratando ali da pessoa, é bem diferente. O DSM é um manual, para você se fundamentar, se basear, mas na relação isso muda, no contato com a pessoa isso muda, ou seja, não são todos os psicólogos e psiquiatras que concordam com o DSM, mas isso serve como manual para a gente, certo? Então, queridos, então, dito isso, nós vamos ainda percorrer um pouco mais para a gente entender. A depressão, ela começou a entrar no DSM mais como uma síndrome. Mas por que uma síndrome? Porque a síndrome é um conjunto de coisas. Quando você está diante de uma pessoa que se diz depressiva, entendeu? Na verdade, ela não sabe. Quando a gente pergunta o que ele trouxe aqui, então ela já vai com um diagnóstico de que ela está depressiva, entendeu? Então a gente fica às vezes tentando entender o que seria, o que ela entende por depressão. Então, na verdade, a gente se sente mais confortável em falar de síndrome do que de doença, porque ela abarca um conjunto de coisas. Quando chega até nós temos que fazer o que a gente chama de anamnese. Anamnese é uma entrevista inicial que o psiquiatra e o psicólogo eles fazem para dar um corpo para a queixa da pessoa. Deu para entender, queridos? Então veja bem,
E lá na anamnese, nós costumamos a perguntar, se for mulher, se ela já foi no endocrinologista, se ela já foi no ginecologista. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma mudança de hormônio muito mais do que o homem, entendeu, queridos? E a glândula da hipófise, ela tem ela atua, toda a disfunção nela causa um mal-estar na mulher, que podemos dar o nome de depressão. Então toda mulher tem algum problema, e homem também, na tireoide, entendeu? Ele vai ter alternância de humor, ou tristeza, solidão, medo. Então a gente primeiro analisa essa questão, se ela tem alguma disfunção na tireoide, e o homem também. As mulheres também, algumas têm uma doença chamada endometriose. Também nós pedimos que ela faça uma avaliação para que ela veja se não tem, como é que ela está, porque a endometriose também afeta muito o estado de humor das mulheres. Então, são dois profissionais que têm que estar a ser ouvido antes da pessoa começar a trabalhar essa depressão, como se ela fosse algo mais voltado para a psique humana. Já explico. Uma vez que ela não tem problema, está tudo ok, os hormônios dela está tudo ok, a tireoide está tudo bem, ela não tem endometriose e os homens não têm problema na tireoide, está tudo muito bem, então nós vamos levar isso para um outro terreno. Aí entra a questão da psiquiatria. Tudo bem? Todos os medicamentos em que é receitado no psiquiatra, na verdade, não é o medicamento em si que vai resolver o problema. Não espere que é o remédio que vai resolver o problema. Mas sim, queridos, o teu organismo se adaptará a ele. Se teu organismo se adapta a ele, por isso que o médico sempre orienta: olha, você toma esse medicamento por uns 30 dias e ele vai fazer efeito daqui a uns 15 dias. Se caso você sentir alguma coisa estranha, não se sentir bem, você volte, né, e fale. Entenderam, queridos? Então veja bem, aqui nós estamos diante de um quadro, né? Por que esses medicamentos eles demoram para 15 dias para fazer efeito? Porque na verdade, queridos, e aí que está a psicopatologia, ela descreve as doenças mentais, mas ela não dá um caminho para a cura, vamos dizer assim. Tudo bem? Então veja bem, nesses casos, quando você está, deixa eu ver aqui, então não é o medicamento que vai dar o resultado, mas é o teu organismo que vai se adaptar a ele. Deu para entender? E aonde que eles vão atuar? E aí que está, entra aqui a questão da psicopatologia. Queridos, do ponto de vista da farmacologia, que também é uma outra ciência, nós entendemos, nós chegamos a uma possível causa da depressão. A uma possível causa da depressão. Aonde é que ela está? Ela está naquela região onde os neurônios eles se intercambiam. Deu para entender? Ali nós temos os neurotransmissores do prazer, da alegria. Esses neurotransmissores, a gente dá o nome, eles vão ser responsáveis para mandar uma mensagem. Como é que eu estou sentindo aqui? O que eu estou sentindo nesse momento aqui agora? Eu posso estar sentindo, sei lá, eu estou ansioso, estou alegre, talvez até depressivo. Então, o que ocorre na sinapse?
ocorre o que nós chamamos de recaptação dos neurotransmissores. Eles se renovam, eles se recompõem, eles se esgotam e eles se renovam. Isso acontece, está acontecendo agora, inclusive aí. Entendeu? Os medicamentos, eles vão e atuam nessa região. E para chegar até lá, isso passa 15 dias. Está todo mundo comigo? Tá ok? Então tá bom. Queridos, então veja bem. Vamos agora falar a respeito da adolescência. Nós temos ouvido, isso já tem sido dito, que parece que em 2015 havia um tipo de epidemia a respeito de adolescentes que se automutilavam e de adolescentes que estão tentando contra a sua própria vida. Então aqui vai uma palavra para os pais e também para os adolescentes. Irmãos, a fase da adolescência é uma fase, queridos, muito vulnerável para uma depressão. Por quê? Porque está acontecendo uma transformação hormonal. Ele está sofrendo aqui uma transformação, ele está saindo do corpo de criança para se tornar um corpo adulto. Nós temos algumas, não é dúvida, nós não costumamos dizer o que é normal e o que não é normal na adolescência. Por quê? Coisas que para nós podem ser anormais, de repente pode ser algo passageiro, normal, é do adolescente isso. Então o adolescente, ele vai viver algumas crises. A primeira crise que ele vai passar é a crise da sua própria, quem é que eu sou? Crise de personalidade. Ele também vai passar por uma crise que a gente chama de crise sexual, porque agora ele está entrando em contato com o corpo dele. Ele sabe que quando ele toca no corpo, ele tem prazer. Então ele passa por essa crise também, tá? Ele vai passar por uma crise vocacional também. Ou seja, o que eu vou ser? Agora eu vou já sair do círculo de família, né? E vou conhecendo agora em contato com o mundo, eu tenho que saber o que eu vou ser nessa sociedade. Então ele entra nessa crise. Uma outra crise, essa é devastadora para o adolescente, é a crise corporal. É a imagem corporal que ele tem dele. Alguns adolescentes rejeitam o seu próprio corpo, e outros adolescentes endeusam o seu próprio corpo. Então, na verdade, a fase da adolescência, com todas essas crises, ela é muito suscetível a qualquer sentimento e a qualquer movimento de depressão. Então é uma janela para a depressão. Nós somos adultos. Talvez você diga assim, eu nunca vivi isso. É que você não se lembra. É porque você não se lembra. Mas se você parar para pensar, você vai ver que sofreu isso sim. Agora, tem algo que nos chama muita atenção. Tem uma autora chamada Arminda Berasturi. Arminda Berasturi, ela escreve muito sobre os adolescentes. E ela fala sobre essas crises. Como superar essas crises? É como se fosse uma janela aberta para que a depressão entrasse. Como superar essas crises? Aí ela vai dizer que essa crise vai ser superada na medida em que o adolescente ele tenha uma estrutura de família capaz de dar conta daquela crise. Olha só o que essa autora quer dizer. Você então tem uma estrutura. Esse adolescente ele tem uma estrutura que se chama família. E essa estrutura que se chama família vai dar conta dele passar por essa crise sem ter que se abater por ela. Ele vai superar essa crise. Todo mundo comigo? Então tá bom. Quando nós chegamos aos 40 anos de idade, como é o meu caso, quando nós chegamos aos 40 anos de idade,
nós também vivemos essas crises de alguma maneira se repetem, mas de uma outra cara, mas se repetem, porque agora eu estou com 40 anos de idade, as mulheres estão sofrendo também umas mudanças hormonais aí, está entendendo? Então agora eu vou viver a crise dos 40, eu sempre chamo de a crise dos Cabo da Boa Esperança. Por que Cabo da Boa Esperança? Porque todo mundo que conhece um pouco de história sabe que quando Vasco da Gama ele saiu de Portugal para descobrir um caminho para as Índias, por causa das especiarias que vinham pelo Mediterrâneo, aí o Vasco da Gama disse: não, tem que ter outro caminho para as Índias, que seria ir pelo Atlântico e descer pela África. Ele então pegou a bússola lá, pegou a caravela dele e foi buscar esse caminho novo para as Índias. Só que no 39º dia ele ficou desesperado, porque estava já faltando água e ele não via nada, não via terra, não via nada. Mas no 40º dia ele viu umas gaivotas. A caravela andou um pouco mais, ele avistou o pé da África. E ele disse assim: Cabo da Boa Esperança, eu sei de onde vim, eu sei onde eu estou e sei para onde vou. Então, aí eu digo que todo mundo, aos 40 anos, passa pela crise do Cabo da Boa Esperança. Se aos 40 anos ele não sabe de onde ele veio, e se ele não sabe onde ele está e para onde ele vai, aí ele vai se deprimir. Então, ai meu Deus, queridos, aleluia, todo mundo comigo? Amém. Cabo da Boa Esperança. Então veja bem, as crises da adolescência, ela vai se repetir aos 40 anos de idade. E agora? Então, qual é vamos pensar aqui, voltando para os adolescentes. Ele está vivendo uma série de crises. Crise sexual, de identidade, vocacional. E uma outra coisa, para até justificar por que os adolescentes, eles têm, faz parte da crise dele, ele sai do círculo família e ele vai conhecendo novos grupos. Ele então vive uma identidade que a gente chama de simbiotização. Isso não é um palavrão não, tá? É um nome que nós damos aqui. O que seria a dissimbiotização? É o rompimento com a figura da mãe, com a figura da família, e agora nós vamos para o grupo. E aí que reside o problema. Isso é sério. Aí que reside o problema. Vocês já repararam, nós adultos, os próprios adolescentes que aqui estão? Estou vendo que aqui tem muitos adolescentes. Eles se vestem iguais. Até o jeito deles ficarem numa parede, eles ficam de uma maneira muito parecida. Não sei se vocês notam isso. Entendeu? Inconscientemente. Então, eles nunca ficam assim. Eles sempre ficam assim. Assim. Parece que ele está com ele caído. Ele fica com aqui. Então, isso, queridos, veja bem. Essa crise de grupo, ele está rompendo com a família e agora ele está abraçando um grupo. Entendeu? Vocês rompem com a família e vão abraçar o grupo. Olha que grupo lindo aqui. Quando você tem um grupo igreja, é maravilhoso. Mas lá fora, como é que fica? Exatamente. E ele vai, aí que está. Aí que nós chegamos a uma possível explicação do porquê
que os adolescentes estão se automutilando e se ferindo. Ah, isso é efeito de um filme que você assistiu na internet. Ah, isso é efeito da internet. Entendeu? Podemos até dizer, mas por quê? Porque ele está vulnerável. Para ele não ficar tão vulnerável e essa crise ser devastadora, para ele não ter que se identificar com o grupo que está lá fora, você, os pais, têm que dar a estrutura para ele superar isso. A Arminda Berasturi, ela diz inclusive que os filhos, eles podem até ir embora, que eles agora são donos deles mesmos. Começa a ter uma crise, não consegue se adequar ao que a mãe diz. Quando eu tenho uma filha, e eu me lembro muito bem, quando a mamãe ia, escolhia a roupa para ela. A partir dos 12 anos de idade, ela já começou a dizer, ei mãe, não gostei dessa roupa. Ah, eu não gostei disso. Ah, isso aí, ou seja, aí começa, mas essa está feia. Ah, essa está horrorosa. Não mãe, para mim está boa, mas está feia. E aí começa, entendeu? Então, só que aí, veja bem, o adolescente ele vai entrar em contato com esse grupo aí. Eu não sei qual grupo. Aqui nós temos um grupo de igreja. Todos eles aqui dançam, cantam, amém. Mas não podem, se você for lá no grupo de vocês, da escola, vocês têm que influenciar o pessoal. E não ser influenciado por eles. Atenção aqui, vocês estão nesse conflito todo. Onde eu vou me apoiar? Vocês que têm Jesus, vocês sabem muito bem onde se apoiar. Quem não tem Jesus, ele vai para as drogas, vai para a promiscuidade, talvez vá para a homossexualidade. Se você tem uma estrutura boa para essa criança, para esse adolescente, fique em paz, ele volta. Mas se você não deu boa estrutura, pode se despedir dele. Isso é sério. É sério isso. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. E aí, você vai... Por quê? Porque na verdade ele tende a copiar aquilo que para ele parece ser bonito. Todo mundo está fazendo, sabe por quê? Aí ele repete, faz, que não é o caso de vocês. Porque lá fora, esses adolescentes perdem a crítica. O que leva um menino de 14 anos a ficar fumando? Vocês conhecem alguém que com 14 anos fuma? Vocês conhecem alguém que com 15, 16 anos já tem uma vida sexual ativa ou não? Então não estou falando aqui nenhum, não estou aqui exagerando. Só que um garoto com 14 anos fumando, aos 26 anos, ele vai sofrer alguns danos do cigarro que ele fumou durante todo esse tempo. Então, queridos, ele não consegue enxergar o tempo. Isso não é uma coisa que... Ele não consegue enxergar o tempo e não tem noção de temporalidade. Por isso que quando o culto aqui começa às 18 horas, vamos dar um exemplo. Às 5 horas da tarde, ele acha que indo ao shopping, depois do shopping toma banho, volta pro amigo e vai isso. Ele acha que vai chegar aqui às 18 horas. Porque não tem noção de que uma hora não tem como. Nesse trânsito que a gente vive, ele não tem noção do que a gente chama de temporalidade. Ele não tem noção, às vezes, nem de lateralidade. Por isso que quando ele vira assim, ele derruba tudo. Ele derruba tudo.
Aí, qual é o nosso papel como pais? É, de alguma maneira, dar essa estrutura. Voltando para cá, porque eu comecei com um texto, onde eu digo que o Espírito Santo, ele foi deixado a nós, foi dado a nós, para nos consolar, para estar conosco. No Antigo Testamento, parecia que Deus estava lá de longe, não é isso, amor? Em Jesus, o Deus passeia entre os homens. Então, na era da igreja, olha que lindo, pastor Rossi. Na era da igreja, vou voltar de novo. No Antigo Testamento, acabou o tempo. Está vendo? Agora ele diz, está vendo? Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Mas, outra coisa, os estudiosos, pesquisadores, eles têm dificuldade de aceitar essa ideia de que isso é novo. Ah, os jovens estão se automutilando, todo mundo está se deprimindo, isso é novo. Os pesquisadores têm uma certa dificuldade para digerir isso. Por quê? Porque a ideia é que isso sempre existiu, só que hoje você comunica isso em tempo real. Em tempo real. Então a gente não sabia quem se matava, quem estava se automutilando. Mas agora eu estava atendendo, no dia em que o nosso presidente sofreu aquele atentado, eu estava atendendo quando o meu celular tocou. E eu olhei assim, Bolsonaro sofreu atentado. Em tempo real a gente viu. Então, na verdade, os pesquisadores, eles acham que isso sempre existiu, só que agora você comunica. Deu para entender? Sabe qual é a diferença agora para vocês adolescentes, meninos e meninas? Quando eu tinha a tua idade, quem tem 15 anos aqui, quem tem 14 anos aqui, olha só, que bom, né? Quando, não é pastor? Pastor Rossi, veja bem se isso não é verdade. Quando nós éramos adolescentes, nós corríamos atrás do pecado, não era? A gente ia atrás do pecado. Agora, a idade de vocês não precisam mais correr atrás do pecado. Sabe por quê? Porque ele está dentro do teu bolso. Ele está aqui, ó. Só que você tem o Espírito Santo de Deus que vai te dizer até onde você pode chegar ou não. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então, voltando aqui, o Espírito Santo habita dentro de nós. Só que nós temos agora, pastor, isso é novo. Até então nós desconhecíamos isso. A psicopatologia é uma ciência nova, só tem 100 anos. Nós começamos a entender que eu, como você, nós temos um sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo está dividido, por sua vez, em sistema nervoso simpático e parasimpático. Vocês querem ver um exemplo? O que faz esse sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é aquele que vai gerenciar o teu estresse. Só que ele está funcionando independente de você dizer para. Sistema nervoso autônomo, para. Ele atua o coração. Ele atua naqueles órgãos que você não tem autonomia sobre eles. Então, quando você está aqui se preparando para pregar, quando eu estou me preparando para pregar, pastor Rossi, eu estou diante de uma responsabilidade muito grande. Vocês acham que é fácil estar aqui? Olha quantos meninos e quantos senhores e senhoras estão aqui
Porque o sistema nervoso autônomo simpático, ele está todo vapor. A boca fica seca, as mãos ficam geladas porque o coração está pedindo mais sangue. Aí eu fico até que, amém, acabou a mensagem, eu relaxo. Mas isso, nossa pastor, você não tem o Espírito Santo? É pelo Espírito Santo? Sim, mas eu sou gente. Eu posso dizer, sistema nervoso autônomo, agora fica quieto aqui, tá? Fique quietinho, que agora eu vou pregar. Não. Entendeu? Não. Entendeu? Por isso que o louvor é bom, porque o louvor quebra o gelo, né? E quebra mesmo. Então, vamos voltar aqui, rapidamente. Então, é novo isso. Isso é novo. Você tem um sistema nervoso autônomo que administra o teu estresse. Isso independe de você ter Jesus ou não. O esperado é, queridos. O esperado é, e eu acredito nessa máxima. Eu acredito nessa máxima. O esperado é que o Consolador que está em nós, realmente ele nos coloque no equilíbrio. Porque a Bíblia diz que uma das interfaces do fruto do Espírito é o domínio próprio. O Espírito Santo é paz, é longanimidade. Você sabe o que significa longanimidade? É a capacidade de ouvir. É a capacidade de ouvir. Então, mas como, pastor? E agora? Explica. Irmãos, a máxima é essa, eu não vou discutir isso. O Espírito Santo é capaz de lidar com tudo isso? Ele pode fazer isso. Mas nós também somos humanos. Quiseramos poder lá e gerenciar. Então ali nós temos os neurotransmissores do prazer, serotonina, dopamina, acetilcolina, adenocórticotrópico. Então nós temos uma série de neurotransmissores que estão funcionando agora. Se você não tiver o controle sobre isso, você pode ser engolfado por isso. Agora, irmãos amados, veja bem, qual é o segredo? Hoje, os medicamentos, eles estão dando conta de muitas coisas. Momento só. Hoje nós temos medicamentos antidepressivos, nós temos ansiolíticos e o antipsicóticos. Eles estão dando conta. É aí que nós ficamos de alguma maneira refém disso. Entenderam? O Salmo 18, quem precisa procurar? Eu sei que tem mais coisa para a gente falar. Queridos, no Salmo 18, deixa eu ver aqui. Olha o que diz o Salmo de número 18. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em que confio o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. O salmista está dizendo que Deus é para ele. O salmista está dizendo que Deus é para ele. Mas olha em que situação que ele escreveu esse salmo. Olha o que ele diz: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Esse homem estava depressivo. A situação que ele estava vivendo era tão deprimente que ele traduziu aqui:
tristezas de morte. Um dos sintomas da depressão, aliás, é que nós estamos pregando e trazendo a palavra, mas nós temos pelo menos 3 tipos de depressões, e até então o suicídio, que era mais suscetível a esquizofrênicos, que é um transtorno de personalidade, agora nós temos a depressão maior, chamada depressão maior, e as pessoas com essa depressão maior, elas chegam a um estágio onde elas perdem a noção da realidade, elas têm alucinações, e é nesse estágio que elas se matam. Deu para entender? Aí, quando você está diante de um suicida, de um depressivo, pode ser um suicídio em potencial, então nós encaminhamos para o medicamento. Os medicamentos vão atuar aí nesse sistema na sinapse. Agora, olha só o que diz o salmista: tristeza do inferno me cingiram. Tristeza do inferno me cingiram. O que ele vai dizer ainda? Laço de morte me surpreenderam. Você já se viu numa situação dessa? Olha aqui um homem depressivo, Davi. Laços de morte me cercaram. Aí ele diz: na angústia. O que é angústia? É ausência de algo que está faltando. Davi se sentindo angustiado. Aí ele diz: na angústia eu gritei. Diga: na angústia o salmista gritou. Não estou dizendo outra coisa, olha só. Aí eu gritei. No momento em que eu gritei, Salmo 18, o Senhor chamou. O Senhor estava sentado no seu trono. Eu imagino, numa linguagem humana, no momento em que o salmista gritou: laço de morte me cercaram, laços do inferno me amarraram, até o momento em que eu gritei. Na hora que eu gritei, está aqui no Salmo, o Senhor se mexeu do trono. Glória a Deus. Gritou. Aí o Senhor disse: querubins chegam aqui. Os querubins chegaram. O Senhor se montou em cima dos querubins e voou, e veio até onde o servo dele estava gritando. Só que, glória a Deus. Então diz agora: um grito vale mais do que um alprazolam. Diga: um grito vale mais do que um êxodos. Vale muito mais do que um cloridrato de amitriptilina. Um grito vale muito mais do que um citalopram. Quem não grita, vai lá para o psiquiatra. O grito significa o quê? Senhor, acode-me, ajuda-me. Então qual é o segredo para você sair disso? Fale, externe, procure, confesse. Quando você grita, aqui está o salmo. O Espírito Santo está dentro de você. Nós não estamos aqui jamais dizendo não. Agora a crente se deprime, que coisa é essa? Vai fazer oração, vai fazer campanha, faça tudo que você tiver que fazer também. Mas, irmão amado, grite. Grite. Mas não é aquele grito de ira, não, está entendendo? Uma vez, para vocês, eu recebi um jovem, 23 anos. Eu disse: o que ele traz aqui? Eu estou viciado em cocaína. E eu casei muito novo.
E eu só tenho, vocês vão entender. Tenho certeza que vocês vão entender. Só que eu perdi o interesse pela esposa, 23 anos. Dólar. Aí a mulher dele disse assim, vai ao psiquiatra. E ele chegou lá e disse assim, doutor, tem medicamento para a gente ficar livre do vício? Ele disse, tem. O senhor pode passar para mim e me receitar? Aí pôs na receita, você. Ele disse, como? Você. Como é que eu tenho que fazer? Tome 3 vezes você durante o dia, de manhã e tarde e noite, porque para sair da droga depende mais de você do que propriamente do médico. Deu para entender? Então, na verdade, o segredo dessas doenças, dessas patologias mentais que levam ao suicídio é falar. Procure os pastores, busque orientação. Vocês aqui são, eu acho que aqui deve ter uma equipe de pastores para ajudar com vocês. Sejam o mais sinceros possíveis, mas não guarde isso para você, porque você joga para debaixo do tapete e uma hora isso se explode. O Espírito Santo habita em nós. E olha só, o Senhor chamou, aqui está o segredo. Isso aqui vale mais do que os remédios antidepressivos e ansiolíticos. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, que é aquilo que eu falei para vocês, a gente divide cérebro, mente, corpo, a gente é tudo isso. Eu creio na palavra e vou defender a palavra. Para concluir, procure seus pais, e os pais devem criar romper com algo que hoje nós chamamos de coisificação. A relação está coisificada. Nós somos, tudo está muito idiotizado hoje. Está tudo muito idiotizado. A cultura da idiotização está chegando. Chegou e parece que veio para ficar. Então, na verdade, olha, grite, procure ajuda. Você é gente, você sente. Então estabeleça pontes. Abre-se para o diálogo. Converse com o adolescente. Escute. Não esqueça que ele está vulnerável. Entendeu? Ou seja, ele abre a possibilidade de qualquer coisa entrar lá e irá ficar. Só tem algo que pode impedir isso. Somos nós. Somos nós que vamos dar a estrutura. Conversar. Cada vez mais a relação ficou coisificada. Nós nem mais falamos alô. Nós mandamos o áudio, não é isso? Porque a gente não quer nem ouvir mais a pessoa dizer, olha, eu estou bem, não estou, como é que está? Olha, é assim, a gente, bom, e vai. Aí depois, quando você escutou, ela apagou. Poxa, eu estava ouvindo. Então, na verdade, isso é verdade ou não? Isso é verdade? Então, ou seja, as gerações ficaram totalmente assim, coisificadas. Nós somos máquinas. Então, por que as pessoas estão se suicidando? Por que as pessoas estão se suicidando? Uma vez o apóstolo Paulo estava pregando, eu estou vendo aqui que tem galeria, olha só. O que eles viram? Então, deu uma salva de palmas, eu gosto.
Ó, eu não vou dizer que as palmas louvem o Senhor, não vou dizer isso. Quem é que não gosta de palma aqui? Ah não, as palmas louvam o Senhor. Mentira, eu gosto também. Sabe por quê? Quando nós somos gente, uma das coisas que faz com que a gente proteja os nossos filhos é o abraço e dizer: é isso mesmo, você vai melhorar, você é bom. Ninguém recebe elogio, ninguém elogia ninguém. Já ouviram isso? Dizem que nós homens não elogiamos ninguém, as mulheres sofrem porque elas gostam de receber elogio, mas nós temos dificuldade de elogiar. O elogio é bom, 3 vezes ao dia. Tome elogio, por isso salva de palmas para vocês que dançaram aqui, foi uma vez. Agora, cara, come aí. Tá. Eu quero terminar, mas tem muito mais coisa. Eu queria poder trazer isso, entendeu? Uma outra depressão que também agora veio no DSM-5. Não tinha isso no DSM-5. Agora já está no DSM-5, ou seja, existe, está aí, a depressão disfórica pré-menstrual. Pronto. Como identificar isso? Quando a mulher diz: naqueles dias não me dê bom dia. Me dê bom dia só depois das 10 da manhã. Se eu estiver naqueles dias. Então, hoje, isso, lá no tempo da minha avó, isso nem existia. Existia, só que ela não falava. Agora hoje, todo mundo fala, a mulher fala. Eu estou mal-humorada, não fale comigo. Ah, isso é o quê? Pode ser depressão disfórica pré-menstrual. Ela está naqueles dias. Você tem que conversar com ela 15 dias, outros 15 dias você tem que ficar calado. Agora, eu concluo. O psicólogo, ele vai dizer: muda a chave da tua cabeça. Pare de se fixar naquilo que está dando errado. Comece a se fixar naquilo que tem de bom na tua relação. Porque o depressivo, ele fica como aquela mulher encurvada. A Bíblia diz que aquela mulher estava assim, andando nessa posição, 18 anos andando encurvada, depressiva, olhando para onde? Para baixo. Isso é depressão. Jesus chegou até ela e disse: levanta. O depressivo está assim. Uma vez, agora eu vou ter o que eu falei da galeria. Nossa, está sendo filmado. Ai, Senhor. Aqui, comigo. O psicólogo vai dizer: muda a chave. Jesus disse isso de uma outra maneira. Como é que Jesus disse muda a chave? Como é que Jesus disse muda a chave da tua cabeça? Para de ficar olhando o que deu errado, comece a olhar o que vai dar certo. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí diz: olhai para os lírios dos campos e para os passarinhos. Aí você vai dizer assim: pastor, em Santo André nem lírio tem mais. Em Santo André nem lírio tem mais. Quanto mais campo. Nem campo tem, muito menos lírio. Passarinho, de vez em quando, os urubus. Mas eu vou contextualizar isso. Olhai para o lírio dos campos. Você sabe onde está esse lírio? Está do teu lado.
Comece a ver as coisas bonitas que o outro tem para você. Ele é o lírio dos campos que você tem que olhar. Mas aqui comigo, para eu terminar, muda a cabeça, muda a chave. O Senhor disse para o profeta Ezequiel: vai até o vale de ossos secos. Ele chegou lá no vale de ossos, cemitério. E aí o Senhor disse para o profeta: esses ossos poderão viver? O profeta ficou com receio e disse: o Senhor é quem sabe. Olha o psicólogo Deus falando para o profeta Ezequiel, antes de surgir Freud, antes de surgir psicanálise, antes de surgir qualquer coisa, o Senhor já falou: vai até os ossos secos. Os ossos estavam secos, sequíssimos. Aí o Senhor disse: profetiza a palavra sobre o vale, que esses ossos poderão viver. Profetiza a palavra. Na hora que ele começou a profetizar a palavra, sabe o que aconteceu? Ele ouviu um barulho assim. Eu corria com medo. Os ossos começaram a se mexer e eles foram procurando os braços deles para eles se encaixarem. A Bíblia diz que ele escutou um ruído. A Bíblia diz que ele escutou um ruído. O ruído lhe veio logo que o profeta mudou a chave. Fala a palavra. Profetiza a palavra. Declare a palavra. Para de dizer que não vai dar certo. Para de dizer que isso vai dar errado. Agora vai dar certo, porque eu sou o profeta dessa nação. A situação pode estar sequíssima, eu não sei como é que está. Aí quando ele profetizou, ele disse: e agora? Profetizei a palavra. Aí começaram a aparecer nervos. Começou a aparecer nervos de pele sobre os nervos. Tudo ficou redondinho e pronto. Aí o Senhor disse: e agora? Só que não havia vida neles. Não havia vida neles. Continue profetizando e pede para que dos quatro cantos da terra o Espírito sopre, para que o Espírito venha e levante. Na hora que ele começou a profetizar, a Bíblia diz que eles se levantaram. Como o quê? Como foi que eles se levantaram? Como um grande exército para continuar lutando. A vida é isso, é uma continuação de luta. Mas no Salmo 18, esse salmo que nós lemos, o Senhor diz que Ele prepara as nossas mãos para a batalha. Vamos ficar em pé. Vamos abrir esse texto, Salmo 18. Levanta as mãos para os céus. Eu não sei como é que você entrou nesta noite aqui. Eu não sei como é que você está. O texto aqui diz, no Salmo 18, versículo 6. Diga comigo: na angústia eu clamei pelo Senhor. E Ele ouviu a minha voz. A terra se abalou. O Senhor tomou posição. Versículo 10. Montou num querubim. E voou. Voou sobre as asas do vento. E ele chegou até onde o servo dele gritava. Amém? Diga: um grito vale mais do que um
Zolpidem. Não precisa de levantar a mão que está tomando Zolpidem aqui. Diga, um grito vale muito mais do que um Zolpidem. Deixa você tranquilo. Amém? Aqui, só um minutinho. Quando Paulo estava pregando, o Eutico caiu de lá na galeria. O Eutico passou da meia-noite, o Eutico caiu. Mas a Bíblia diz que Paulo desceu até lá onde o Eutico caiu. Ele não orou pelo Eutico. O Eutico morreu. Mas a Bíblia diz que Paulo, chega aqui, pastor. Paulo abraçou o Eutico. Me abraça, pastor. Um abraço vale muito na família. Abraça seu filho. Abraça sua filha. O abraço traz cura. Tenho certeza que muitos, além desses que vieram à frente, estão sendo abençoados agora também. Aonde está? Porque se eles não vêm até o Senhor vai até eles. Eu creio nisso. Por isso nós repreendemos todo laço de morte, todo sentimento de suicídio, toda malignidade que o inimigo tem imposto nessas vidas. Nós repreendemos a autoridade do nome de Jesus e caiam por terra as cadeias. Vocês sabem que existe um Deus que olha para eles, que existe um Deus que cuida da nossa vida, que existe um Deus que restaura, um Deus que traz vida, um Deus que traz alegria, um Deus que abraça, um Deus que guarda, um Deus que protege. E sejam ricamente abençoados por suas mãos, desde que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós queremos acompanhar a sua vida. Amém? Em nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu vou pedir você caminhar aqui para a recepção. Aqui, ó. Você vai receber uma cartinha. A gente quer pegar o seu contato para mandar uma carta. E depois, se você aceitar, nós vamos manter um contato com vocês. Amém? Bom, pastor, a primeira pergunta, o senhor abordou a questão patológica da depressão. Muitas vezes é uma questão fisiológica, onde que há um distúrbio hormonal, baixa serotonina, os neurotransmissores acabam tendo alguma dificuldade dentro do organismo, tudo isso causa uma depressão. Temos a questão também da mente, da alma, muitas vezes um problema, uma dificuldade, um desemprego, um problema familiar que gera um problema e esse problema acaba sendo transmitido, acaba desencadeando uma depressão. Agora, e a parte espiritual? Como que o pastor vê a questão espiritual, a influência do adversário dentro dessa questão que a gente já sabe que existe no dia a dia, e como que o irmão pode fazer essa colocação na parte espiritual? Então, na verdade, assim, o que acontece é que essa dicotomia entre corpo e alma, né, ou espírito e corpo, é que deixa a gente com um certo impasse. Agora, eu defendo a ideia de que, na verdade, tudo tem um cunho espiritual, entendeu? Por exemplo, só que como nós estamos lidando com comportamento, então a gente associa isso com a moral, parece que desvinculado da questão do corpo. Por exemplo, assim como uma depressão é do mal, como também uma diabetes. Então, na verdade, todo transtorno, toda doença física, ele tem uma natureza espiritual, entendeu? E aí o espiritual nós damos conta, nós oramos, mas considerando que exige também
esse componente, né, que é biológico, que é físico, que está acontecendo sem nós darmos conta, entendeu? Aí nós então procuramos aqueles que lidam com isso. Então eu sempre costumo dizer que a ciência é uma ferramenta que Deus nos deu para minimizar o sofrimento, mas seja depressão, seja qualquer for, tudo aquilo que despersonifica a imagem de Deus no homem, isso é espiritual. Tem a matriz lá no pecado. A questão mais do adversário, como que ele age nessa questão, como que ele influencia isso, por exemplo, lançando setas inflamadas de pensamentos na mente, levando a pessoa a olhar para o problema, para a dificuldade, tudo isso corrobora, tudo isso acaba fazendo com que essa depressão, que já é fisiológica, já é mental, acabe se agravando, potencializando esse problema? Sim, exatamente, porque na verdade assim, nós somos muito vulneráveis, então na verdade nós não podemos perder de vista que estamos numa guerra espiritual. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, entendeu? Então na verdade o diabo conhece essa fragilidade. Então o que acontece? Uma vez que nós somos cristãos, nós temos uma visão muito maior, nós temos uma cosmovisão diferente. Nós acreditamos na ciência, mas também nós não podemos desmerecer, porque isso é a Bíblia que diz, a batalha que está sendo travada. Então o diabo, Satanás, ele aproveita dessas janelas que nós às vezes damos, então ali para ir tentar fazer com que nós nos fixemos no adoecimento e até tentarmos contra a nossa própria vida. Isso tem um caráter diabólico, sim. O pastor comentou que muitas vezes o pessoal do meio científico fala que essa doença da automutilação dos adolescentes, ela não existia no passado. Como que o pastor vê isso? Porque se a gente for ver há 20 anos atrás, né, 30 anos atrás, a gente, mesmo que não era uma informação que vinha imediatamente, mas nós tínhamos os veículos de comunicação, a reportagem, que poderia trazer, por exemplo, problemas de jovens se automutilando. E a gente tem visto que isso está sendo assim uma febre hoje em dia. Então, na verdade, assim, existe uma pequena controvérsia, porque existem aqueles que defendem que isso já sempre existiu, só que nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Mas, por outro lado, existe uma coisa que a gente não pode deixar de considerar, que é o que nós chamamos de o adolescente. O adolescente, ele está vulnerável. Eu insistindo na minha colocação, porque está acontecendo uma série de coisas na vida dele. Essa vulnerabilidade faz com que ele, de alguma maneira, perca a crítica e ele seja, então, massificado por conta daquilo que está sendo veiculado. Isso daí é um resultado da massificação, porque o jovem perde a crítica. E quando ele perde a crítica, ele reproduz aquilo que é, digamos, moda. E não é moda, mas é um tipo de cultura que se impõe sobre essa falta de crítica que o adolescente não tem, e aí então ele começa a reproduzir aquilo que está sendo veiculado. Entendeu? Porque os meios de comunicação, como a internet, não têm ajudado para que isso seja mais real, mais intenso na vida do jovem? Potencializa, exatamente. A internet potencializa. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho acompanhado um jovem que nessa idade, 14, 15 anos, ele tem se automutilado. Se os pais falam alguma coisa, não faça isso, não faça aquilo, contraria esse jovem, ele acaba se mutilando, ele acaba querendo se suicidar, ele já se cortou. Isso a gente tem acompanhado no dia a dia. O segredo é nunca falar, não faça isso, mas tentar compreender, a estabelecer o vínculo com esse adolescente, porque na verdade se ele está se automutilando é porque ele está vivendo uma falta, ele está sendo privado de alguma coisa. Então a orientação é você criar pontes para ele, compreender o porquê que ele está fazendo isso, porque só dizer o que você está fazendo, cobrando, isso não vai resolver. A questão hoje, a gente tem visto problemas na vida do adolescente. O pastor falou que quando chega a faixa de 40 anos também a gente acaba tendo períodos de depressão. Como a gente pode
questionar ou então tratar a questão de hoje em dia muitos pastores e líderes se suicidando. O que está acontecendo? Antigamente não acontecia isso. Por que que hoje está havendo isso de uma forma intensa? A gente vê, se a gente for contabilizar, mais de 100 pastores, não é 1, 2, 3, mais de 100 pastores têm se suicidado. O que está acontecendo? Então, na verdade, assim, só para concluir, o que está acontecendo é assim, é uma falta de conhecimento, né? Eu até tenho uma posição em relação aos pastores, porque nós temos que entender aí a questão da vocação. O ministério pastoral demanda muito da gente, é uma demanda que exige muito da gente, e às vezes o pastor está no lugar errado. Entendeu? O pastor está no lugar errado, porque o pastorado é o ministério de promover vida e não promover a morte. Então é um contrassenso aí. Então pode ser que esteja no lugar errado. Por outro lado, a gente tem que ver o seguinte: hoje nós vivemos essa polarização, não é? Essa cultura que nós estamos da coisificação. E a codificação é você perder a essência da vida. Por isso que muitos estamos chegando a uma loucura de tirar a sua própria vida. Uma última pergunta para a gente finalizar. Qual é a posição do pastor em relação a esses pastores cristãos que têm se suicidado? Qual é o caminho? Céu, inferno? Teologicamente, como que o pastor... Moralmente falando, se ele não estiver no surto esquizofrênico e se morrer por conta de uma depressão, ele vai responder por isso. Moralmente falando, biblicamente falando. Biblicamente falando. Amém.